Ele olhou para a câmera, riu, chamou de mentira. Horas depois, o mesmo homem que jurou inocência foi obrigado a admitir o que aconteceu. E o que veio a seguir não foi um pedido de desculpas, foi um áudio. E esse áudio, gravado pela própria vítima, acabou de explodir a eleição de 2026. Você está prestes a ouvir a história de um negócio secreto milionário feito entre um senador pré-candidato a presidente e um banqueiro que hoje está atrás das grades. O valor? Mais de 130 milhões de reais. O objeto? Um filme, ou melhor, uma arma política disfarçada de cinema. E o pior? Tudo foi financiado com dinheiro que, segundo as investigações, pertence a vítimas de uma das maiores fraudes bancárias da história do Brasil. Mas o que ninguém percebeu foi que essa história não começou no Congresso, nem em Brasília. Ela começou em um set de filmagem em São Paulo, onde figurantes foram contratados sem saber o que estavam fazendo. Os celulares foram recolhidos, as identidades escondidas. E quando eles finalmente entenderam, já era tarde demais. Eles estavam gravando um filme americano, em inglês, sobre Jair Bolsonaro, com o ator famoso por interpretar Jesus Cristo no cinema. E esse filme tinha a data de estreia, 11 de setembro de 2026, 7 semanas antes da eleição. Agora respira comigo. Isso já seria explosivo por si só, mas é aqui que tudo muda. Porque esse filme, que se chama Dark Horse, não foi bancado por mecenas anônimos ou por fãs ricos do ex-presidente. O dinheiro veio de um fundo americano registrado no Texas, cujo agente legal é o advogado de Eduardo Bolsonaro. E foi para esse fundo que o banqueiro Daniel Vorcaro começou a transferir milhões de dólares em plena investigação policial. A ordem era clara: tirar o dinheiro do Brasil sem deixar rastro. E essa operação já tinha um codinome, uma logística e um problema grave. O setor de câmbio do próprio Banco Master começou a criar caso. Funcionários comuns, que não sabiam do esquema, estavam travando as remessas. A solução que Vorcaro encontrou? Usar o dinheiro que já estava lá fora. O fundo já está com dinheiro no exterior, ele disse. Manda a grana. E a grana foi 6 transferências, mais de 10 milhões de dólares, direto para a conta que ia bancar o filme que deveria reeleger a família Bolsonaro. Só que existe um detalhe. Enquanto esse dinheiro corria por fora, Flávio Bolsonaro estava no Brasil dizendo exatamente o contrário. Ele disse à CNN com todas as letras: essa conta do Banco Master está longe de chegar perto da direita. Jurou que não tinha contato com Vorcaro, que a doação de 3 milhões de reais feita pelo cunhado do banqueiro foi sem nenhuma vinculação, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum contato pessoal. Pois bem, as mensagens obtidas pela reportagem mostram o oposto. Elas mostram Flávio marcando encontro com Vorcaro, mostram os dois trocando afeto, mensagens de visualização única e o senador chamando o banqueiro de irmão. E foi aí que a situação ficou ainda mais grave, porque não eram só mensagens escritas. Flávio gravou um áudio, e o teor desse áudio é arrasador. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter um efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês. O senador aparece cobrando pagamentos atrasados, dizendo que a equipe está tensa, que não pode dar calote nos profissionais de Hollywood. Ele menciona o nome do ator Jim Caviezel, do diretor Cyrus Naurasté, e solta a seguinte frase: imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Ele ainda completa: agora que é a reta final, a gente não pode vacilar, porque senão a gente perde tudo. Perde contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Pausa.
Isso não é um político distante, sócio honorário de um projeto. Isso é um gerente de negócios íntimo, preocupado com as parcelas atrasadas de uma obra de propaganda eleitoral de 130 milhões de reais. E quando esse áudio veio a público, Flávio não negou, ele confirmou. Mas, em vez de pedir desculpas, ele fez algo impressionante, pediu a instalação de uma CPI do Banco Master. Ou seja, o homem que cobrava dinheiro de um banqueiro preso quer agora liderar a investigação contra ele mesmo. A ousadia é tão grande que beira o surreal. E não para por aí. Flávio não fez isso sozinho. Por trás dessa operação existe uma rede de intermediários que liga o crime financeiro ao coração da política brasileira. Tem o cunhado de Vorcaro, que operacionalizou as transferências, tem o CEO do portal de um famoso jornalista do SBT, que fez a ponte entre o senador e o banqueiro, tem o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, cujo advogado registrou o fundo americano, e tem o deputado Mário Frias, que não só escreveu o roteiro do filme, como também agradeceu a Vorcaro por apoio financeiro logo após uma reunião com Flávio. Agora, pense comigo. Esse filme estrearia em setembro de 2026. A eleição presidencial seria em outubro. O dinheiro que deveria garantir a campanha de Flávio Bolsonaro saiu de um banco que, segundo a acusação, desviou 47 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Crédito, o dinheiro dos correntistas brasileiros. Gente comum que perdeu suas economias enquanto o senador e o banqueiro fechavam o negócio em Brasília. E a pergunta que ninguém quer responder é: o que Vorcaro ganharia com isso? Porque banqueiro nenhum coloca 24 milhões de dólares num filme político só por amor à arte. Flávio Bolsonaro tentou construir uma candidatura na base da perseguição. Disse que era vítima de um complô da esquerda, que o caso Master era uma armação, que sua família não tinha nada a ver com Vorcaro. Mas as mensagens e os áudios contam uma história diferente. Eles mostram um político que, enquanto o Brasil ardia em crises, negociava escondido com um banqueiro preso, cobrava dinheiro sujo e escondia tudo atrás de visualização única. A direita perdeu o discurso, a campanha perdeu o rumo, e o que sobra é apenas um áudio que não cala. E uma pergunta que você precisa responder nos comentários: se a própria voz do candidato prova que ele mentiu, como ele pode governar um país? Você ainda acredita que isso é perseguição ou já ficou claro que o jogo virou? Me conta aqui embaixo. E se você quer entender cada detalhe dessa investigação, que ainda vai render muitos capítulos, continua comigo porque amanhã tem mais. Se inscreva no canal para receber atualizações de última hora e deixe seu like nesse vídeo para ajudar a causa do povo. Até a próxima!